Diário de um paciente oncológico, e hoje eu venho trazer a avaliação das 4 primeiras sessões de quimioterapia e primeira parte do tratamento do Mário. Recapitulando: câncer de estômago, protocolo 4 sessões de químio, repete os exames, se for o caso faz a cirurgia, depois que o organismo se recupera, mais 4 sessões de quimioterapia. De um modo geral, as 4 sessões evoluíram de uma forma bem tranquila, embora nas 3 primeiras sessões ele tenha estado um pouco mais abatido, sendo que a 4ª sessão ele fez e voltou para casa muito bem disposto, se alimentou muito bem durante a semana, então nós sentimos menos efeitos da 4ª sessão e podemos afirmar que a sessão mais difícil foi a segunda, porque o organismo recebeu a medicação e ele começou a apresentar efeitos colaterais mais significativos, como por exemplo a queda do cabelo. Na segunda sessão, quando ele voltou para casa na quarta-feira, que ele tirou a bombinha, a partir dali já começou a queda de cabelo. E aí, além desse desconforto, toda a questão do calor, que foi uma época horrível, tivemos dias de sensação térmica de quase 40 graus. Então, se para mim eu já passava calor, imagina para alguém que está convalescendo e está recebendo essa carga de medicação. Então, é natural que ele sofra ainda mais os efeitos da quimioterapia. Um outro agravante também é que o calor excessivo, no caso dele, ele tinha baixa pressão. Com a baixa pressão, ele ficava mais debilitado, mais sonolento, e aí precisava realmente parar, ficar lá no ar-condicionado, deitadinho, soro caseiro, para se hidratar e continuar resistindo firme. Então, das 4 sessões que a gente fez até agora, a mais difícil foi a número 2. Com relação à queda de cabelo, o cabelo tá voltando normalzinho. Normalzinho que eu digo, porque como a gente tá nesse processo, a gente acompanha pessoas fazendo quimioterapia em diversos estágios. Então, por exemplo, eu vejo pessoas que visualmente tu vê que são pacientes oncológicos, principalmente mulheres, porque o couro cabeludo chega a ser brilhoso e assim, 4 fiozinhos, assim, meia dúzia de fio de cabelo espalhado. No caso dele, o cabelo caiu, assim, tu passava a mão na cabeça, saía com um tufo de cabelo. Então o cabelo caiu, começou a cair muito. E para facilitar, então, ele resolveu passar a máquina zero, porque daí tudo tinha cabelo, sabe? Depois que ele passou a máquina, beleza. E a gente percebeu que o cabelo tá voltando, deve estar aí com uns 8 milímetros de comprimento. Uau! Mas essa é uma observação interessante, porque tá voltando em toda a cabeça. A barba, ela tá rala. Então, por exemplo, ele faz a barba uma única vez por semana e ela tá bem rala, bem fácil de sair. Mas a sobrancelha deu uma raleada assim, ficou mais fina. Os pelos do peito, embora ele nunca tenha sido muito peludo, mas os pelos do peito também diminuíram um pouco. E aí eu não sei se é da medicação ou de tanto puxar as fitas de catéter e da medicação propriamente dito. Então, a cada sessão de quimioterapia, ele acaba ganhando uma depilação grátis. Mas, enfim, de um modo geral, o cabelo tá voltando. Já dá pra ver aquela penugem assim, parece uma escovinha. Muito discretamente, mas sem falhas. Então, tá voltando o normal que era antes. Então, isso é muito animador. Então, agora nós já fizemos as 4 sessões de químio, estamos aguardando. Essa semana a gente vai ter consulta com um médico cirurgião e ele então vai nos informar quais serão as próximas etapas do protocolo. A princípio, o que o médico tinha dito antes é que provavelmente ele será internado, porque estando internado é mais fácil de fazer os exames para verificar a evolução
do câncer de modo geral. Muito embora nós percebemos uma melhora muito significativa com as 4 sessões de químio. Claro, a quimioterapia derruba a pessoa, deixa mais fraco, enfim. Porém, nós percebemos que houve uma melhora muito significativa na capacidade de se alimentar via oral. Por exemplo, ele usa uma sonda nasointeral que foi colocada no dia 26 de dezembro do ano passado, 2023. Porém, essa sonda hoje ela está praticamente sem uso, porque ele consegue se alimentar bem via oral. Então, não há necessidade da alimentação via enteral. Ele consegue tomar água, ele consegue... normalmente de manhã ele toma uma vitamina, porque ele não tinha o hábito de tomar café da manhã. Então, ele ficava a manhã inteira de boa, só com um cafezinho preto até a hora do almoço. Só que como ele perdeu muito peso, ele precisa repor isso. Então, com muito sofrimento, pela falta de hábito, não pela dificuldade. Então, normalmente de manhã ele toma uma vitamina, almoça pouquinho, mas almoça, ele come mais carnes, mais proteína do que, por exemplo, arroz. Ele quase não come arroz, come feijão, mas quase não come arroz. Enfim, teve algumas alterações no prato, mas ele continua conseguindo comer. Então, hoje, a maior queixa dele é com relação à sonda, porque diz que ela incomoda bastante e quem já usou diz que é horrível. Eu não tenho registro dessa experiência, eu não sei, nunca usei sonda desse tipo. Então ele se queixa que o nariz fica machucado, porque ela vai do nariz até o intestino. Então o nariz fica machucado, começa a ter muita secreção, então ele tem que estar toda hora com papel higiênico. Quando ele colocou a sonda, ele colocou 2 Tampax para conter a secreção, porque era um corpo estranho e o organismo estava tentando expulsar, o que é natural. Mas hoje ele ainda tem muita dificuldade por conta da coriza. Se fica ali muito tempo de cabeça baixa, escorre. Então ele precisa estar sempre contendo com papel higiênico, enfim. Então hoje o maior desconforto é em função da sonda, porque ela está praticamente fora de uso. A gente se obriga a passar um soro caseiro quando está muito quente, ou a água, mas a alimentação mesmo a gente não está usando via sonda, porque ele está conseguindo se alimentar via oral. Não é ainda o que deveria, mas ele tá muito melhor do que antes. Antes a gente tinha dias que ele não conseguia engolir água. Hoje ele consegue comer, consegue beber tranquilamente sem a sonda. Então agora na próxima consulta a gente já vai conversar com o médico a possibilidade de retirar a sonda para o corpo dele dar esse up. Porque na cirurgia igual eles vão ter que trocar a sonda, porque ele já tá, 2 meses com ela. Então igual ele teria que trocar. Então se vai trocar e se ela tá sem uso agora, por que não ficar sem até a cirurgia? Não sei, vamos conversar com o médico. Mas a princípio esse é o plano. Claro, a gente também teve uma melhora muito significativa com o uso do remédio feito à base de mel e aloe vera. Se você não sabe do que eu tô falando, eu gravei um vídeo de um livro que foi publicado há um tempo atrás, cujo título do livro é Câncer tem Cura. Nesse livro, ele traz a proposta de um remédio feito à base de aloe vera, mel e uma bebida destilada, e ali eu explico tudo certinho. Mesmo não tendo a comprovação científica, no caso do Mário, de que ele vai ser curado com esse remédio, o que eu posso afirmar com vocês, com 3 semanas de uso desse preparo, é nítido a disposição dele, a mudança na rotina dele em função desse remédio. Ele estava mais de 6 meses inerte, sem conseguir produzir nada em casa, sem conseguir fazer nada, porque estava fraco. E se a pessoa não se alimenta, ela não tem disposição. A conta é bem simples.
Porém, com essa medicação, depois que ele começou a usar esse remédio de aloe vera, ele lava carro, ele limpou a garagem, ele cortou grama, ele mexeu nos vasos, ele tá mexendo no jardim, ele tá reativando os projetos dele de eletrônica, enfim, tem se mantido ativo e ocupado durante o período, mesmo em semana de quimioterapia. Ah, mas não tem comprovação científica. Eu vejo a melhora em 3 semanas de uso. Se ele vai ser curado ou não, Deus é que sabe. Mas a pedra a gente tirou. Como na história de Lázaro, Jesus tinha capacidade para fazer, simplesmente dizer Lázaro vem para fora com pedra e tudo, e a pedra sairia e o Lázaro levantaria, e enfim. Mas a lição que eu aprendo dessa passagem bíblica é: o possível é conosco. Tirar a pedra é trabalho que nós podemos fazer tranquilamente, claro, com dificuldade, com ajuda, porque era uma coisa grande. Mas ressuscitar mortos, isso é com Deus. Isso é coisa para Jesus. Mas a pedra a gente pode fazer. Com relação ao remédio, o remédio eu posso fazer. São ingredientes naturais, deixados por Deus, mas o milagre da cura, esse vem do Senhor. Mas o que eu puder, o que estiver ao meu alcance para melhorar a qualidade de vida dele, certamente o farei. E compartilho com vocês que em 3 semanas de uso desse remédio natural, ele mudou muito. As dores diminuíram, a disposição aumentou, o apetite melhorou, inclusive o peso se manteve estável da 3ª para a 4ª semana de quimioterapia, ele estava com o mesmo peso, sendo que da 1ª para a 2ª e para a 3ª, ele estava numa média de perder 2 quilos por semana. Uau! Sonho de consumo, hein, mulherada? Mas não nessas condições. Então a gente precisa ser francos, e o meu sentimento de compartilhar a questão do livro com outras pessoas é que outras pessoas possam também desfrutar dessas bênçãos. Ah, mas eu não tenho câncer, mas eu tenho outro problema de saúde. O nome do livro é Câncer Tem Cura, mas ele traz uma infinidade de doenças que foram comprovadamente curadas através do uso dessa medicação, que não vem ao caso relatar. O livro está disponível para quem quiser comprar, é só procurar na internet que ele é bem facinho de encontrar. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, em se tratando de um remédio natural, não tem por que não testar. Então, só para compartilhar com vocês essa primeira etapa do tratamento, esperamos agora a consulta. As próximas cenas são a consulta com a equipe de cirurgiões, consulta com um dentista, oncologista, que chique, porque o tratamento de oncologia pode ocasionar feridas na boca, então é importante ter esse acompanhamento. Então não é um dentista comum, é um dentista que vai avaliar se ele é oncológico. Na verdade eu não sei, eu estou supondo, mas é uma pessoa que tem um foco em problemas causados pela quimioterapia. Então é um tratamento importante, haja vista que o processo de digestão começa na boca com a mastigação. Então é importante que esteja tudo certinho. Então nós temos consulta com o dentista, mais uma vez a consulta com a nutricionista e uma consulta com o gastro. Tendo feito essas consultas, acredito que já teremos a definição do protocolo, então logo eu venho para compartilhar com vocês. Mas já aviso que se eu sumir, possivelmente é porque ele já foi internado para fazer os exames e conforme for o resultado já faz a cirurgia, enfim. Então, se eu sumir por um tempo, vocês já sabem que é em função do tratamento, mas tão logo seja possível, volto para compartilhar as novidades com vocês. Que Deus te abençoe grandemente. Fica firme aí no tempo certo, o Senhor vai agir. É importante que você mantenha calma, seja perseverante e lute com todas as suas forças, porque o câncer não é uma sentença, é um processo. E eu tenho certeza que no final
Deus vai te dar a vitória. Um abraço, que Deus te abençoe grandemente.